e do Trabalho, de abordagem psicodinâmica, que é coordenado e orientado pela professora doutora Kátia Barbosa Macedo. Bem, o nosso grupo de pesquisa, ele já realizou investigações com trabalhadores de diversos segmentos do Brasil, trabalhadores oficiais de justiça, entregadores por aplicativo, trabalhadores voluntários, artistas, enfim. A minha pesquisa, ela tem como foco profissionais que trabalham, no caso professores, em centros municipais de educação infantil. Os centros municipais de educação infantil atendem crianças de 0 a 3 anos, o que é considerado creche, e de 4 a 6 anos, um atendimento de pré-escola. Mas acontece nesses estabelecimentos, cujo nome é Centros Municipais de Educação Infantil, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil estabelece. Essas instituições são de atribuição pública e municipal, de responsabilidade dos municípios. Elas têm as regras próprias que são elaboradas pelo MEC, o Ministério da Educação. Bem, o título da minha pesquisa é a organização do trabalho das professoras de educação infantil que atuam em centros municipais de educação. Bem, os profissionais que trabalham na educação infantil, eles prestam um serviço possui uma raiz assistencialista de acolhimento, de cuidado, de proteção à criança, que também já foi chamado de um menor, né? E também esses profissionais convivem com pressões constantes das desigualdades, como a fome, a miséria, a violência, a falta de saneamento básico, a pobreza. O nosso olhar com relação a essa pesquisa é o olhar da teoria psicodinâmica do trabalho, porque essa é uma clínica do trabalho que tem um olhar mais apurado para a subjetividade dos processos que envolvem o trabalho, né? E é um caminho possível para compreender, assim, a dinâmica de prazer e sofrimento que envolve o trabalho. Nesse sentido, é uma abordagem que é subsidiada por Dejurs, especialmente 2012. O objetivo dessa pesquisa é analisar a organização de trabalho no que se refere às condições, às relações de trabalho dos trabalhadores, no caso as professoras, que atuam nos centros municipais de educação infantil. O método. Bem, com relação ao método, trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, exploratório, com base na psicodinâmica do trabalho. Bom, para analisar os dados, nós realizamos a análise documental e entrevistas individuais. Foram realizadas com 10 profissionais professoras que atuavam em centros municipais de educação infantil em um município brasileiro, precisamente na região centro-oeste do país. Para a análise dos dados, nós utilizamos a análise clínica do trabalho. Como resultado, nós observamos que, quanto à organização de trabalho, as entrevistadas declararam que elas não conhecem os aspectos da escola como missão, visão, cultura e valores. Elas também indicaram que a organização do trabalho nos centros municipais de educação é burocratizada e ela é baseada em documentos, atas, pareceres, ofícios e resoluções. Esses documentos acabam por organizar a educação básica municipal da primeira etapa, que é a educação infantil, para o Brasil todo. Porém, ela acaba distanciando os trabalhadores que estão na linha de frente da cúpula estratégica, o que dificulta negociações e acordos. Elas também avaliaram criticamente os aspectos físicos e materiais, uma vez que a maioria das trabalhadoras precisou recorrer aos próprios recursos para realizar um trabalho de qualidade. Nós até observamos que das 10 entrevistadas, apenas uma disse resistir comprar os seus próprios materiais. Todas as outras financiou o seu trabalho. Quanto ao trabalho prescrito e real, a maioria das participantes questiona a quantidade de exigências que elas chamam de lindeza do papel, que pouco ajudam em aspectos práticos enfrentados pelas trabalhadoras.
pelas trabalhadoras. Isso é um indicador de sobrecarga. Houve queixas também quanto à estrutura física inadequada para uma rotina que é intensa, considerando que elas trabalham com banho, troca de fralda, sono, brincadeiras, investigações, processos pedagógicos, diversas atividades. Com relação às relações de trabalho, elas relataram que são verticalizadas. Existe uma constante vigilância sobre o seu trabalho. Há uma burocratização com mudanças constantes que intensificam o trabalho sem tempo de adaptação, o que gera sofrimento. As professoras alegaram que as profissionais da cúpula intermediária acabam por ou apenas observar o seu trabalho e julgar, né, que é um trabalho de fiscalização, porém que não favorece o estabelecimento de acordos e ajustes para uma mobilização das trabalhadoras, tanto subjetiva como coletiva. Com relação à mobilização subjetiva, elas disseram que sentem prazer em estar com as crianças, ensinar as crianças, ver suas aprendizagens e como essas aprendizagens incidem no seu desenvolvimento. Elas declararam que não se sentem reconhecidas, porque quando elas se adaptam às regras do trabalho prescrito, acabam sendo surpreendidas por mudanças. Geralmente, essas mudanças se dão por razões políticas. Bem, o que acontece é que a cada gestão da prefeitura há uma mudança na forma como se trabalha, há uma mudança interna na organização do trabalho. Isso afeta diretamente o trabalho dessas profissionais. Elas sofrem também pela sobrecarga de trabalho. Existe um trabalho intenso na creche e em casa, com processos burocráticos que nós mencionamos, e elas acabam levando o serviço que elas não conseguem terminar na instituição de trabalho para casa. Elas também sofrem com não reconhecimento enquanto profissionais devido ao descaso material e ergonômico. Como estratégia de defesa a esse sofrimento, as professoras falaram que financiam sim material de trabalho porque elas gostam de ver o seu trabalho bem feito. Elas também usam a criatividade para trabalhar, adaptam seus pequenos espaços de trabalho, que muitas vezes são salas abafadas e apertadas, sem condição de ventilação, sem favorecimento ergonômico, algumas até sem mesinhas para as crianças, sem mesa até para as professoras fazerem os seus planejamentos e diários. Então, nesse ambiente, elas adaptam e conseguem realizar brincadeiras, contações de histórias, pesquisas usando os seus próprios computadores, enfim, elas são dinâmicas quanto ao trabalho. Elas também usam materiais alternativos para realizar brincadeiras e artes plásticas com as crianças, inclusive materiais reciclados, mas que muitas vezes elas acabam por comprar, né, como eu falei, os seus materiais para ter o trabalho bem feito. Bom, com relação à nossa discussão, nós observamos que essa burocratização desses processos, com valorização da hierarquia, apego ao poder, são, de acordo com Pires e Macedo, aspectos que tornam a administração pública lenta, menos flexível, o que ficou evidente com relação às queixas, né, dos documentos mandatórios e o questionamento quanto à pressão dos profissionais que fiscalizam, né, o trabalho nas instituições de educação infantil. Também foi observada a intensa angústia por atender às exigências que configuram essa lindeza do papel, que se contrapõe às condições materiais de trabalho insuficientes, exposição a ambientes insalubres e ao ritmo acelerado de trabalho. As professoras falaram que às vezes não tem como fechar a porta, né, quando as crianças vão dormir por causa da posição dos colchonetes, e que elas não têm cadeiras para se sentar em momentos de realização do diário. Os locais onde os banhos são realizados, às vezes não tem uma ergonomia apropriada, tudo isso dificulta o trabalho. E também falaram que às vezes não conseguem tirar 15 minutos de intervalo ao longo desse trabalho, por isso é, sim, muito intenso. Bom, quanto à organização do trabalho, nós sabemos que ela envolve condições e as relações de trabalho de forma que elas interferem na subjetividade do trabalhador. Bem, para o nosso autor de base, Dejus, o trabalho não é neutro na vida do trabalhador e a sua subjetividade. A identidade dele está diretamente envolvida no seu processo de trabalhar, na sua dinâmica de trabalhar, na sua angústia, naquilo que ele vive,
e na forma como isso mobiliza a sua subjetividade, que pode gerar prazer ou sofrimento. Quando gera sofrimento e esse sofrimento não é elaborado, isso pode ocasionar patologias do trabalho. Bom, nós concluímos que os objetivos foram alcançados, a abordagem teórica e metodológica está adequada. Observamos que a abordagem psicodinâmica ela iniciou um movimento de esclarecimento, escuta, fala e acolhimento dessas profissionais. A maioria agradeceu por ser ouvida com relação ao seu sofrimento, com relação às suas angústias. Então, nós concluímos que é necessário apontar os aspectos observados na pesquisa para as organizações públicas, no sentido de buscar um diálogo possível por melhores relações e condições de trabalho. Bem, essas são algumas referências que usamos em nossa pesquisa. E o nosso muito obrigada, né? Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês. Peço também que, caso tenha alguma dúvida ou alguma orientação, que entre em contato conosco, comigo por esse e-mail, né? E nós levaremos ao nosso grupo de pesquisa. Obrigada.